Pra quem me acompanha sabe que eu amo Stall. Então hoje eu vim falar pra vocês o porquê eu gosto tanto dessa temporada que divide muito opiniões. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. Hoje eu vim falar aqui sobre Isdol, Sinais do Outro Lado, que foi uma temporada que dividiu opiniões. Muita gente não gosta da temporada, algumas pessoas acham que é as piores, outras acham que ela é muito bom. Existe muita gente que tá do lado, igual eu estou, de que ela é melhor do que Segredo na ilha, mas isso é opinião própria de cada um. Se você não gosta da temporada, não tem problema. Cada um tem a sua própria opinião, seus próprios gostos, mas hoje eu vim falar dos meus e falar o porquê eu gosto tanto dessa temporada. Mas antes de começar a falar, é importante vocês seguirem lá a Ordem Paranormal News. A Ordem Paranormal News é o melhor Instagram de notícias de ordem paranormal. Tá falando um pouquinho aí sobre a série nos últimos dias, que eu preciso ver o trailer da série do Ordem Paranormal feita por fãs e tudo mais. Todo tipo de notícia está lá na Ordem Paranormal News, podem ir lá ver. Então, focando agora no tema do vídeo, eu acho importante, como futuro historiador, falar algumas coisinhas como, tipo, nessa época que tava lançando os Sinais do Outro Lado, foi a época que meu canal cresceu bastante. Foi quando eu bati as 4.000 horas no YouTube, fiquei monetizado e tudo mais. Então muita gente pode olhar e simplesmente falar que meu gosto por Sdoll pode estar embasado no que eu passei ali com relação ao meu canal. E, bom, primeiramente, sim, não existe uma análise sobre qualquer tipo de obra de uma forma 100% imparcial. Mas, de qualquer maneira, eu gostei da temporada enquanto ela estava sendo postada. Então, quando eu ainda não estava percebendo os resultados aparecendo, eu já gostava dela, ok? Então, de certa forma, sim, meu pensamento sobre a temporada é um pouco, digamos assim, corrompido por essa questão do que aconteceu na época no meu canal e eu me tornar mais feliz com ela, mas hoje eu vou dar motivos especificamente que estão conectados ao RPG e à minha vida e por que eu gosto tanto desse RPG. Primeiro, essa é a temporada que eu acho que, bom, todos vocês mais sabem, é a temporada mais cômica. É a temporada mais piada, mais engraçada. Não que as outras também não sejam. A primeira Ordem Paranormal, a segunda Ordem Paranormal, que no caso é o Segredo na Floresta, tiveram muitas piadas. E nunca se perdeu as piadas em torno de todo o Ordem Paranormal. A questão é que as coisas foram ficando sérias. O mundo era sério, os combates eram sérios, os inimigos eram sérios. Então não tinha muita possibilidade para piada e risada durante essas grandes batalhas ou esses grandes atos. E depois que eles sabiam sobre isso, eles ficavam com medo. E era difícil você ter uma piada nesse momento de medo. Lógico, antes mesmo da batalha contra o Kian em Calamidade, eu lembro de algumas piadas ou outra que eles fazem assim que eles encontram o Joe ali, enquanto eles ainda estão explorando todo lugar. Mas as piadas em Sinais do Outro Lado são muito maiores. Não são piadas por piada, simplesmente. É o clima do RPG que é assim. E uma das coisas legais desse clima é que é normalmente o que acontece com quem começa a jogar RPG. Lógico, Ordem Paranormal, como eu já falei, é um sistema que se propõe a ser um pouco mais sério, em questão de medo e tudo mais. Você pode morrer de sanidade, então você acaba tirando as piadas de foco. Mas, quando você começa a jogar RPG, principalmente quando você começa pelo clássico medieval, seja por D&D ou por Tormenta 20 ou Medieval Fantasia, você vai ver muitas piadas acontecendo durante o jogo. Uma das coisas principais que mestres fazem nessas mesas é piada, é poder fazer algo cômico, porque o que importa no RPG é diversão. E o lugar cômico pode tornar teu RPG divertido fora das batalhas e não enrolativo ou pesado. Então é uma boa característica para mestres que querem narrar, fazer piada. Então esse é o primeiro ponto que eu gosto muito em Sinais do Outro Lado, ele ser cômico. Segundo, eu acho que é o ápice da narração do Selbit. Claro, foi o último RPG que o Selbit narrou no momento atual que eu tô fazendo esse vídeo, mas pra mim você consegue ver uma evolução. O Selbit não é o melhor narrador de todos. Ah, por quê? Porque ele é o Selbit e ele não pode? Não, porque ninguém é o melhor narrador de todos. Como você aprende a narrar melhor? Com prática e estudo. E o Selbit
Não sei se ele anda estudando por fora, que se ele estuda, mas ele teve toda uma, digamos assim, uma proximidade com o Mestre Pedroca nos últimos anos, digamos assim. Mas desde o lançamento do livro, ele anda tendo mais interação com outros tipos de mestre. E eu acho que ele acaba vendo um pouco mais de mesas. Não sei quantas mesas ou quais mesas o Selbit já assistiu, mas eu tô sentindo que o Selbit está evoluindo. Na narração da primeira temporada, o Selbit tentava ser algo que tentava sair, né? Ele tentava fazer uma narração fora da caixa. Então ele pensava em muitas palavras distantes para falar, formas de descrever que tentassem passar o sentimento e tudo mais. E aí saiu uma coisa como orgasmo invertido. E depois ele ficou mais pé no chão, principalmente na temporada do Segredo na Floresta. Ele foi um narrador bem básico e tudo mais. Depois eu sinto que ele tentou dar uma evoluída, ok? Em Segredo na Ilha, ele ainda era muito carregado por imagens. Ele precisava ter a imagem na tela para transparecer, porque era uma temporada sobre arte. Então a arte é aquela que blá, 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 e toda aquela frase sobre os sentimentos. A arte é o reflexo dos sentimentos daqueles que o contemplam, algo do tipo. Quando chega Sinais do Outro Lado, eu sinto que ele necessita mais de narrar. Ele necessita mais de falar. E além disso, eu acho que é a temporada que o Selbit está no ápice, não só da narração, mas como narrador. O que o narrador faz? Por ele ter um, entre aspas, controle da mesa, o Selbit acaba conseguindo fazer algo bem melhor do que ele fazia nas outras temporadas. Nessa temporada a gente tem o Gary interpretando o Lírio, que diversos erros ele começa a cometer, ele pede muita ajuda pro Selbit, ele interpreta as coisas de uma forma, porque é a primeira mesa dele, e o Selbit está extremamente paciente nessa mesa. Algumas vezes ele dá alguns gritos, dá uma subida de voz e tudo mais, mas é padrão de mestre para tentar fazer alguém entender que não dá. Eu mesmo faço isso nas minhas mesas. Tem um momento que você fala, não tem como. Mas ele consegue controlar de uma forma melhor. Na época da Erin, na época de outros personagens, o Selbit não sabia lidar com situações em que um jogador não interpretava bem e ele ia de uma forma muito forçada falar com esse jogador lá dentro da mesa. Forçada que eu falo não como fosse falsa, mas usando uma espécie de força de mestre. Ele utilizava o poder de mestre para dar cartadas. Então, ele não faz isso mais. E em Sinais do Outro Lado, para mim, o Selbit foi excepcional como mestre. Terceiro, eu acho que o Gary é um dos maiores motivos. Porque você fala, não acredito. Você gosta desse cara, você gosta do Lírio, melhor, pior personagem, Gente, é a primeira mesa dele. E quantas vezes eu não tive que ensinar RPG pra alguém? Quantas vezes? Eu tô lembrando de algumas semanas atrás, na época que nesses dias que eu fiquei fora, sem postar um pouco de vídeo, uma das coisas que eu fiz foi ensinar RPG de mesa pros meus sobrinhos. Então, cara, é muito diferente você fazer uma mesa pra alguém que nunca jogou, alguém que nunca tocou em um RPG de mesa, alguém que não sabe o que é isso, que você explica que é um jogo de fingir e a pessoa não entende. O Gary pelo menos foi assistindo às mesas e tal, mas mesmo assim não é tão fácil de pegar. Então, pra mim, o Gary me demonstrou, quando eu via ele fazendo as ações dele, ele fazendo o personagem dele, alguém se divertindo bastante com RPG de mesa. Eu lembro do Gary falando que independente do hate que ele tava tomando, o que importa é que ele tava gostando. E pra mim, essa é uma das coisas mais legais dessa temporada, foi ter visto o crescimento de um jogador inexperiente, não se tornando experiente necessariamente, mas aprendendo e gostando do RPG. Dá pra ver que o Gary, lógico, o hate pode ter afastado ele, mas eu acho que o Gary vai continuar e querer jogar outras mesas, mesmo que seja em off. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma pessoa que não era do mundo do RPG para o RPG. E pra mim, eu acho que essa é uma das coisas mais legais possíveis. Quarto, o tema. Eu sei que brasileiro não gosta de algumas coisas. A gente faz uma pesquisa, a gente vê que ele não é muito de alienígena e ele não é muito de futuro, principalmente futuro cyberpunk e coisa do tipo. São dois tipos de jogos que não vendem bem do Brasil. Então, mas eu gosto do tema. Eu gosto do tema futuro e eu gosto do tema alienígena. Então, toda a pegada do RPG com esse monstro da semana que muita gente não gostou, eu achei legal.
porque cada monstro tinha o seu estilo próprio de luta para poder terminar com ele. Então não se tornava, na minha opinião, algo super repetitivo. Não era um monstro da semana que era sempre igual, era um monstro da semana diferente, com mecânicas diferentes, que você tinha que cuidar dele de forma diferente. E por isso eu acho que eu gostei tanto. Eu gosto dessas mecânicas alienígenas e tudo mais, tanto que eu gostaria que tivesse um planeta como vilão principal da temporada, mas infelizmente não aconteceu. Que triste, ia ser tão mais legal. Mas eu amo, eu adorei, eu gostei muito. Tanto que tá vindo aí, ó, Fears of Among Us, do Chocobo, uma temporada de Ordem Paranormal inspirada em Among Us, que a gente se passa em uma nave e eu não sei se vai ter alienígena, mas na história do meu personagem tem um alienígena. Então, prosseguindo aqui e saindo do aviso do Fears of Among Us. Quinto e último ponto que eu acho que me faz mais gostar dessa temporada. Lógico que tem outras coisas que eu poderia falar, mas eu quero falar dos principais, dos que eu consigo passar alguma ideia pra vocês, uma dica do porquê. Eu acho que lógico que muita gente já falou sobre isso em algumas vezes, é o tom série que essa temporada tem. Essa coisa de um monstro da semana, voltando a falar com ele, lembra muito uma série, principalmente essas séries investigativas, como Sherlock Holmes ou Lucifer. Aquela questão de que você tem ali 1 ou 2 episódios para pegar o bandido, você descobre como funciona esse bandido e tudo mais, como funciona esse seu inimigo, e você vai até ele e avança contra eles. Eu acho que o único erro do Selbit aí é ele ter feito poucos, digamos assim, poucas aparições de criaturas, de alienígenas. Ele podia ter feito mais. Eu acho que se a temporada tivesse ali 10 episódios, tivesse mais 1 ou 2 criaturas para eles batalharem, porque você lê o livro do Morato e vê criaturas muito interessantes, criaturas que as pessoas podem se confundir e achar que é uma, mas no final era outra, também poderia ter ajudado nesse clima maior. Mas eu acho que no final das contas que a gente viu em ação foi possivelmente de 3 a 4 ali, com o que aparece no final. Então, de qualquer jeito, já foi uma boa quantidade. Mas eu queria ver mais, eu queria ver uma série inteira de caçadores de alienígena. Seria muito foda, um meio MIB também, as pessoas indo atrás desses alienígenas. Mas foi legal do mesmo jeito, eu gostei. E esse tom série que o RPG me passa é muito legal. Lógico, ele não tem um encerramento. Eu gostaria que ele tivesse um encerramento de ponto final. Algo que, tipo assim, pô, acabaria a série meio que aqui. E é isso, uma série de temporada única, sabe? Aquela série que você gosta, assim, você fala, olha, é uma temporada fechadinha, gente. Você pode assistir ela e termina nela mesmo. Mas ela termina em aberto para o retorno desses personagens. Mas de qualquer maneira, eu amo esse tom de série, essa construção, a luta contra o boss, entre aspas, que o boss são enigmas e não um boss em específico. Eu gostei de tudo isso rolando, tudo isso acontecendo. Pra mim, e foi um RPG muito difícil. Agora já terminando o ponto 5, indo pra digamos assim, um ponto 6. Foi um RPG desafiador por Selbit. Muita gente fala que queria que tivesse uma luta contra o estrangeiro e tudo mais. Independente das pessoas que falam, mas o estrangeiro é muito forte. Gente, o Selbit fez o estrangeiro forte porque quis. A história não era assim e ele teve que fazer desse jeito. Não, ele poderia ter feito o estrangeiro mais fraco. Ele poderia ter escolhido outra criatura para estar no lugar do estrangeiro. Ou as pessoas poderiam ter mais necks. Mas ele escolheu fazer uma temporada onde não tem boss final. E eu acho que isso é muito louvável. Porque ele não conseguiu fazer isso, por exemplo, em Segredo na Ilha, que pra mim era uma temporada, por mais que poderia ter um boss final, eu acho que ali caberia muito aquele boss que é muito mais forte do que qualquer personagem, porque os personagens são apenas humanos normais um pouco do outro lado. E também ele fez algo que deveria ter tido Segredo na Ilha também, se ele fosse por esse ponto, que é tipo uma temporada que quebra expectativas. Então imagina se Segredo na Ilha não tivesse tantas batalhas, tivesse uma única batalha contra o boss final, ou duas batalhas, uma contra um semi-boss e uma contra um boss. E ele conseguiu fazer algo desafiador em cenário do outro lado. Ele fez uma temporada sem um boss. E isso eu acho, nossa, muito louco ele ter tido essa coragem. E pra mim, eu curto demais. Ele fez algo diferente em RPG. Ele não quis seguir uma linha padronizada de RPGs. Então é isso, é por isso que eu amo Sinais do Outro Lado, é por isso que eu adoro essa temporada.
E por mais que ela seja muito hateada, ela vai estar sempre no meu coração. Eu adoro ela. Falou, gente. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador. E fui.